Elas são as 3 da manhã. Quando a Roma ganhou há uma semana contra a Fiorentina, o Papa Leão disse-lhe em modo de brincadeira: estás a ver? Isto é o primeiro milagre que fez Francisco desde que morreu. A vitória da Roma. Ana Galvão adorou ir ao estádio do Benfica. Ela própria disse na altura: pá, que lindo estádio. Ela por até acaso, disse assim: soubesse eu e era do Benfica. Não, calma, mas é um belíssimo estádio. Verdade. É um belíssimo estádio. Não estou a Agora, inventar. saí de lá feliz porque pronto, empatámos. Saímos lá assim. Eu temi pela vida. As pessoas dos vão para lá com sportinguistas. expectativa, assim. Depois afinal, não deu nada. O Gustavo alterna entre uma personagem zen e um taberneiro. Não sei se já notaram, não é? tocam-se às São vezes. estudiosos, uns crânios, umas cabeças. Seis meias do mundo. Mas sabem menos de vacinas aqui que os... Essa que é essa. E pronto, logo aos primeiros minutos, pronto, o Benfica sofreu o golo, não é? Não. Gritou muito, levantou-se, gritou, acho que é por isso até que ainda está um pouco rouca. E depois é aquela confusão habitual, que uma pessoa de facto é como diz o outro, é para ver jogos bem em casa, porque no estádio a pessoa não vê nada, não está a perceber nada do que é que está a acontecer. Eu disse, e não sei o quê. Disse, ouça, diz-me uma, ouça, a minha mãe ouve sempre. Não E ter depois sido a ela minha diz, avó, já acho bom. minha mãe ouve sempre, a minha mãe fecha-se na casa de banho para ouvir. Mas para ouvir o quê? Mas que é, Às 3 da manhã. ok. que é censurada pela família? Eu acho que deve ser para não fazer barulho ou uma coisa assim, mas achei muita graça. Nós somos, de facto, o programa de rádio ouvido pelas suas mães. Se tivesses que usar as cuecas de uma de nós, escolhias as da Joana ou as minhas? Sim, sem saber. As tuas. E tu, Joana? Mas isso, que é que isso diz só sobre mim ou sobre as minhas cuecas? Mas parece Eu que vão escolhi estar mais lavadas. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã, na Renascença. Está com as 3 da manhã na Renascença. Vamos a caminho das notícias às 7h30. Daqui a nada, o nosso explicador, o Sérgio Costa, vem falar-nos da possibilidade de um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. E mais daqui a nada também, Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici, sempre à segunda-feira e à quarta-feira, a contar-nos quais são os desportos favoritos do novo Papa Leão XIV. Venha daí até às 10 com as 3 da manhã. Vamos lá. Sérgio, Sim, este fim de semana ficámos a saber que há, aparentemente, não é, vontade de garantir um cessar-fogo na Ucrânia e o presidente Zelensky já fez uma proposta a Putin. Exato. Que proposta foi essa? Bom, o presidente da Ucrânia desafia Putin a reunir-se pessoalmente, atenção, pessoalmente, para novas conversações de paz em Istambul, Turquia, num encontro a realizar-se na próxima quinta-feira. Portanto, volta a pressionar Moscovo para que aceite uma trégua de 30 dias, mas agora numa negociação absolutamente direta, frente a frente, Putin e Mas Zelensky. Não é? como é que de repente surge essa possibilidade? Bom, isto acaba por ser uma resposta de Zelensky depois do presidente norte-americano, Donald Trump, o ter pressionado a concordar de imediato com uma primeira oferta de Putin. Que oferta era essa? Para que Kiev voltasse às negociações que abandonou já em 2022. Mas abandonou porquê? O que é que estava a ser negociado nessa altura? Olha, esse foi um primeiro encontro entre Moscou e Kiev, logo após o início do conflito. Kiev abandonou esse encontro porque Moscou apresentou como única solução para a paz a cedência de território da Ucrânia à Rússia. Exato. Na altura, as autoridades ucranianas não aceitaram, razão pela qual abandonaram não foi quase imediatamente, mas foi muito rapidamente as negociações em 2022. E agora o que é que pode estar em cima da mesa para que o cessar-fogo seja possível? E literalmente em cima da mesa, porque se for pessoalmente, Sim, não é? exatamente. Face to face, não é? Zelensky disse esperar um cessar-fogo total, já a partir de hoje, justamente para abrir espaço à diplomacia. O que é que pode estar em cima da mesa, não é? Eu recordo palavras de Zelensky em novembro do ano passado, quando afirmou o quê? Que estava disponível para um acordo de cessar-fogo com cedência temporária de territórios à Rússia, desde que a adesão da Ucrânia à NATO esteja garantida. Ou seja, ele no final do ano passado voltou um bocadinho atrás, cedeu um bocadinho e admitiu a possibilidade da Rússia ficar com alguns territórios da Ucrânia, embora que de forma temporária. Portanto, poderá ser isto que venha a ser negociado. E isto poderá mesmo abrir caminho à paz, finalmente, na Ucrânia? Antes de mais, falta saber se de facto
facto, Putin e Zelensky vão encontrar-se esta semana sob mediação do presidente turco. Falta perceber de facto se Putin vai à Ucrânia e se o próprio Zelensky vai. Depois, se a intenção da Rússia é controlar de facto regiões como o Donbass, será difícil ver Moscou aceitar que a Ucrânia seja integrada na NATO. Entretanto, Donald Trump já veio dizer que duvida que Zelensky de facto vá à Turquia negociar com Vladimir Putin. Vamos mesmo ter que esperar. Aguardar, não é? Exato. Muito bem. O explicador fica, como Até sempre, já. disponível no site da Renascença. Até já, Sérgio, em rr.pt. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Às 8h15 temos extremamente desagradável. A Joana Marques já nos vem contar do que é Combinado, que, exatamente, o que é que vai Jogos trazer. Sem Fronteiras. Mi chiamo Oliviero Bonamici Com Olivier Bonamici. e sono un giornalista franco-italiano in Portogallo. Bom dia, Olivier. Bom dia. Bom dia. Vamos lá Bom saber dia. então quais Correu são os bem no sábado, desportos. não correu bem? Correu muito bem, Sim. foi muito divertido. No Canyon. Sim, estamos a falar do derby. Sim. Eu e a Ana Galvão Sim. fomos assistir ao jogo. Sim, A Ana sim. do Sporting, eu do Benfica. Correu Muito bem. pacífico, muito um fair play. Um gol para cada uma. Exatamente. Assim ninguém se Ela fica foi bem a rir. recebida no. Foi muito Claro. bem recebida. Ótimo. Foi recebida de braços abertos. Ótimo. Ok. Bem, Ana, Joana, se tivesses que apostar, qual é que dirias que era um dos desportos favoritos do novo Papa Leão XIV? Deixa-me pensar. Snooker. Xadrez. Não, é o ténis. É curioso, ok. o Papa Francisco era o futebol, o Papa Leão XIV é o ténis. Aliás, não só gosta, como jogava, e jogava bastante. Até sair do Peru. Ele sai do Peru há 2 anos e jogava 1-2 vezes por mês. Não é mau. Nada mau. Porque está com 67 anos na altura, 76, 67 anos de idade na altura. E a partir daí ele diz que quando chegou a Roma, disse que não tinha muito tempo para jogar. Eu acho que agora, não sei porquê, vai ter menos tempo possível, ainda sim. para jogar ténis. Não tenha tempo para jogar ténis. sim. Segundo a Gazzetta dello Sport, o jornal italiano de desporto, o Papa Leão XIV, e pode ser duro para Donald Trump, mas o Papa no ténis tem uma esquerda incrível. Tem uma esquerda no ténis inacreditável. Ok. É curioso. E não deixa de ser engraçado, pensem nisto. O Papa adora o ténis. Como é que se chama o número 1, o jogador o melhor do mundo neste momento? Número 1 mundial. Chama-se. É italiano? Chama-se Yannick Sinner. Ora, Sinner significa... Pecador. Pecador, exatamente. Outro desporto que adora o Papa, o beisebol. Bom, ele é americano e logo após a sua eleição houve uma pequena polêmica que achei engraçada em Chicago, onde o Papa nasceu. Nas redes sociais, o clube do norte da cidade, os Cubs, escreveram logo: Ei, Chicago, o Papa é dos Cubs. Ok. Pouco tempo depois, a loucura nas televisões locais, entrevistaram um dos irmãos. Ah não, disse o irmão, não é verdade. O meu irmão não é dos Cubs, ele é dos Sox. Os White Sox, que é o clube do sul de Chicago. Escândalo. A loucura, o escândalo. A história acabou com o comunicado nas redes sociais do tal clube. Em Chicago, o Papa é dos Sox. Portanto, esta pequena polémica. Exato. O Papa Leão XIV, portanto, temos o ténis, o beisebol e o futebol também. Ele gosta imenso do futebol e, segundo a Gazzetta dello Sport, ele é adepto da Roma. E segundo um padre, amigo dele, quando a Roma ganhou há uma semana contra a Fiorentina, o Papa Leão disse-lhe, em modo de brincadeira, estás a ver? Isto é o primeiro milagre que fez Francisco desde que morreu. A vitória da Roma. Ténis, beisebol, futebol, os 3 desportos preferidos do novo Papa, que, por mais incrível que pareça, se pronunciou sobre o derby Sporting Benfica e ele deu O quê? a sua preferência. Estou a brincar, como é evidente. Eu estava mesmo a acreditar, não estavas a Deu a acreditar. sua Cara. preferência quando disse leão. Ok. Não, estou a brincar. Muito bem. Houve Sempre muita... sentido de humor, como diz como a Joana sabe muito bem, quando viu o Papa Francisco, o humor sempre importante. Ora, cá está. Eu por acaso vi o Sorrir. Papa, mas foi o Papa do Benfica. Aquele bispo. Sim, no estádio. E toda a gente é uma celebridade, toda a gente quer tirar fotografias com ele. Obrigada, Olivier. Tchau, e obrigado. até quarta-feira, Jogos Sem Fronteiras. Sempre à segunda e à quarta-feira, aqui nas 3 da manhã. Jogos E eu a Sem acreditar. Fronteiras. A sério. Com Olivier Bonamici. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. É verdade, há bocadinho estávamos aqui a falar com o Olivier sobre termos ido ao estádio, Ana Galvão e eu. Já vamos contar sobre essa experiência. Então não Ana Galvão vamos. adorou ir ao estádio do Benfica. Ela própria disse na altura: "Epá, que lindo estádio." Ela por até acaso é disse verdade. assim: soubesse eu e era do Benfica. Não, calma, mas é um belíssimo estádio. Verdade. É um belíssimo estádio. Não estou a Agora, inventar. saí de lá feliz porque pronto, empatámos. Saímos lá assim. Eu temi pela vida As pessoas dos foram para lá com sportinguistas. muita expectativa. E depois, afinal, não deu nada.
Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia! Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. É o primeiro episódio desta semana do Extremamente Desagradável com Padaria Portuguesa e Knorr. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje trazemos a cura para a depressão. Ai, que Se isto bom. não é o melhor teaser de sempre, não sei. Mas quem é que tem a cura? És tu? Achas? Eu não sou médica. Quem vai ensinar-nos é o Gustavo Santos. Mas ele também não é médico. Olha, aí é que te enganas. Olha, Joana, se hoje o Gustavo te aparecesse lá em casa para jantar, ding-dong, era o Gustavo, o que é que lhe servias? Bem, espero que isso não aconteça, mas faria o que faço sempre, que aparece alguém assim de surpresa. Começo por um caldo Knorr que me ajuda a safar assim uma refeição rápida que saia sempre bem. Mas servias exatamente o quê? Olha, como o Gustavo é igual à Ana... Chatíssimo. Não, estava a pensar em vegetariano. Desculpa. Fazia-lhe uma sopa de legumes. Estão parvas. Bom, eu estive a pensar, se estes caldos que dão sabor aos pratos viessem do Ártico, como é que se chamavam? Polo Knorr. Ela é de facto chatíssima, Inês, tinhas razão. Opa! Tinhas toda a razão. Ser vegetariana não é a sua principal característica. Bom, na sexta-feira ouvimos aqui Gustavo Santos explicar o apagão. Sim. E pedimos um nome, se bem se lembram, para mais esta conspiração da nova ordem mundial. Recebeste muitos? Recebemos muitas sugestões nos comentários, agradeço desde já, mas acho que a vencedora foi a Vânia Lima Barros, que sugeriu esta, Apagate. Mas gate em inglês, não é? que bom. Apagate. Tipo de caso complicado. Exatamente. Muito bem. Sim, senhora. Muito bom. Olha, eu achei refrescante ouvir o Gustavo falar de eletricidade, porque finalmente largou o tema da Covid, não é? Será que largou? Espetam uma injeção chamada vacina no mercado que diz que salva e que imuniza e que protege. Tudo mentira. E muitos não sobreviveram depois. Há quem diga que até os efeitos secundários estão a fazer-se sentir agora. Claro. Parece que todos nós achamos que é normal haver tantas crianças com cancro. É normal haver tantas crianças. É normal haver tantas crianças e pessoas com doenças autoimunes. É normal quando? Isto não acontecia antes. Isto aconteceu depois daquelas injeções. Isto não acontecia antes, portanto, só a partir de 27 de dezembro de 2020, em Portugal, data das primeiras inoculações de pessoas inocentes com esta vacina mortífera, é que isto acontece. Há quem lhe chama vacina. Há quem? Eu. Logo Inventei vi. agora. Logo vi. Mas portanto, isto começa bem a semana. Mas portanto, antes de 2020 vivíamos num verdadeiro paraíso em que praticamente não havia crianças com cancro, nem doenças autoimunes, nada. Olha, é das poucas ocasiões em que eu gostava que a fantasia do Gustavo Santos fosse real. Então, mas desde quando é que o Gustavo é oncologista, senhora? Ele ficou a um número de ser. É só... Não é um número, é um N. É um N e um número de ser. Portanto, um número de letra. É oculogista. Porque é oco. Percebem? Um número de... Há muito tempo não me divertia tanto. Sim, e sabem onde é que ele faz a investigação da sua especialidade, oncologia? Na Fundação Chalupa Limou. Tudo mental, emocional, espiritual, é tudo da tua responsabilidade. Qualquer pessoa que tenha um cancro hoje em dia, pelo menos a grande fatia dos casos, além de ter a ver com todo o alumínio, mercúrio e porcarias que põem cá para dentro, a grande maioria das pessoas são pessoas que não querem saber delas próprias, meu. Abandonaram-se. Então só querem agradar aos outros. Não se respeitam. Mano, isso vai dar-te um cancro, não tens hipótese, meu. Ouviste, mano? Caro ouvinte, mano, se sofre de doença oncológica e deu por si a perguntar porquê eu, agora já tem a resposta. Foi porque das duas uma, ou tomou uma vacina contra a Covid-19 ou porque está a viver num faz de conta e a querer agradar aos outros. Agora, percebo finalmente estas tentativas constantes do Gustavo de desagradar aos outros. É uma medida profilática, não é? Ao mesmo tempo, eu acho estranho que esteja contra a ideia de injetarmos alumínio. Os negacionistas têm decidido, uma vez por todas, se alumínio é bom ou é mau. Quer dizer, para chapelinhos que protegem contra campos eletromagnéticos, alumínio é excelente. Mas depois, para meter para a aveia, já não presta. Olha, como é que se chama um cereal que joga avançado? Aveia goleadora. Parabéns. Eu acho que esta foi a intervenção mais despropositada de sempre. Estamos a falar de assuntos sérios. A tua verdade não tem que ser a minha. Como a minha verdade não tem que ser a do médico. Quando eu vou ao médico, esquece. Eu vou ao médico, por acaso não vou. Às vezes a malta pergunta-me assim, eu falo muito sobre saúde. E a malta pergunta-me assim, mas quem és tu para falar sobre saúde? Nunca estudaste? Quem és tu para falar sobre saúde ou sobre ciência? Eu digo assim, se há um gajo que pode falar sobre saúde, sou eu. Não estudei, mas eu tenho. Se eu tenho saúde, eu posso falar sobre saúde. Também nada. Mas ele também fala sobre ciência. E será que ele tem ciência? É isso. Eu aproveito este momento para vos falar também sobre automóveis. Eu queria recomendar-vos um SUV com tração integral. Tem 2 motores, um por cada eixo. Mas porquê? O quê? Desde quando é que tu precisas de alguma coisa de carros e porquê estás a falar disso? Eu tenho um, é como a Ana, não é? Se tenho, não há ninguém melhor do que eu para vos falar sobre isso. E a seguir, digo-vos mais, vou falar-vos sobre cabelo. Coisa que os carecas não podem fazer porque não possuem. Quando é a última vez que eu tomei um comprimido? Eu estou bem, meu. Eu faço uma boa alimentação, hidrato-me bem,
faço algum exercício físico, só estou rodeado das pessoas que eu quero. Não tenho cá gente ao pé de mim porque quer estar comigo. Não. Eu é que faço a minha seleção. Eu é que mando nisto, meu. Eu é que mando a minha vida. Tenho a minha cabeça muito bem trabalhada em termos de pensamentos. Sobre tudo isto, o Gustavo fala da sua cabeça como se fosse uma peça de olaria, não é? Está muito bem trabalhada. E de facto também parece ter andado à volta, como se faz na cerâmica. É olaria ou lela. Não há ninguém que tenha este percurso que faça estas escolhas que seja doente. É impossível. Todas as doenças vêm de um mesmo lugar, chamado toxicidade. Todas. Mas a toxicidade não é só o que nós comemos, bebemos ou respiramos. Está tudo A comida está toda queimada, o que respiramos é só largarem químicos no céu, o que bebemos, álcool, esquece, é para acabar, o que está na água. Não bebes álcool, zero álcool. De vez em quando um copinho de vinho e cada vez vou perdendo mais à vontade. Portanto, ele diz que é impossível alguém ter estes hábitos e estar doente. Ao mesmo tempo o Gustavo arrisca imenso, não é? Parece que está a espicaçar o universo, não é? Mas eu percebo que ele beba cada vez menos vinho. É que não há nenhum motivo no mundo para brindar, não é? Basta olhar à nossa volta, o ar está cheio de químicos, a água contaminada, a comida está como o próprio Gustavo, toda queimada. Eu no outro dia tive dores de cabeça durante 2 dias seguidos. Estava cansado. Palestras, muitos quilómetros, 5 putos em casa e eu ainda sou mais maluco do que eu. Estava com dores de cabeça há 2 dias. Mano, não tomei nada. Zero. Se eu vou ver as contraindicações de um Benuron, por exemplo, olho para aquilo e digo assim, é lá! Mais vale aguentar-me com as dores de cabeça, porque eu sei porque é que tenho dores de cabeça. Preciso descansar um bocadinho mais. Tenho que dormir um bocadinho mais. É isso, mano. Foi o que eu fiz, passou-me. Isto dava um filme, a saga do herói que aguentou 48 horas sem tomar um Benuron, a luta de um homem contra o maléfico paracetamol, um terrível crião. Um terrível vilão. Um terrível vilão. Criado em laboratório. Mas também não é assim tão duro. Então se é mole, paracetamol, esse era um clássico. É clássico esta. Porque eu sou um médico. Eu não entrego a minha saúde a quem não me conhece de lado nenhum. É evidente, eu também não. Antes de qualquer consulta eu marco um jantar com o médico para nos conhecermos melhor, claro, para ele saber de que filmes é que eu gosto, onde é que costumo ir nas férias, essas coisas. Depois sim, ele pode dizer-me o que é melhor para a varíola. Oh, Joana, a varíola já ninguém tem isso, essa doença foi erradicada já há muito tempo. Por enquanto, deixa a moda de não vacinar as crianças continuar e daqui a uns tempos falamos. Prescrevem-me uma vacina. Para eu dar o meu consentimento eu tenho que estar informado sobre a composição da vacina e a partir daí eu escolho, ok? Vamos aqui falar sobre uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas não sabe. Os médicos no curso de medicina, são muitos anos, não é? São estudiosos, uns crânios, umas cabeças, os maiores do mundo. Os médicos. Eu tenho vários amigos médicos, mas dos bons. O que é ser um médico dos bons? Calma, mano, calma. Dos bons. Calma, mano. Calma. O Gustavo alterna entre uma personagem zen e um taberneiro. Não sei se já notaram, não é? São estudiosos, uns crânios, umas cabeças. Seis maiores do mundo. Mas sabem menos de vacinas aqui com o G. Essa é que é essa. É que o Gustavo, ao contrário dele, estudou. Por exemplo, vocês sabem o que é o polissorbato 80? Não. Claro que não. Ele também não. Mas tenho a certeza que não é bom. E ainda para mais parece ser uma coisa antiga, não é? Senão chamava-se polissorbato 2010. Basta ir ao Google hoje em dia a esta informação para sabermos a composição, alguns dos elementos da composição das vacinas. Não é bom, meu. Não é nada bom. Alumínio, mercúrio, ácido clorídrico, polissorbato 80... Perceba agora porque é que não há uma cadeira sobre vacinas na Faculdade de Ciências Médicas. Então se está tudo disponível no Google e até uma pessoa sem quaisquer estudos como o Gustavo consegue perceber, realmente não se justifica perderem um semestre inteiro com isso. Nós estamos a falar que há vários anos atrás nós tínhamos ao todo, entre vacinas e doses, 10. Agora nós temos 70, meu. E as pessoas acham que é normal passarmos de uma taxa de um autista para 10 mil crianças, passarmos para uma taxa de um autista para 30. Porra, meu. 30 é uma turma numa escola. Ou seja, em cada turma, por média, deve haver um autista. Olha, na turma do meu filho, 5 anos, há 2. Isto também não ensinam eles nas universidades e não lhes custava nada, até porque bastava uma aula. E era muito rápida. Bom dia! Hoje vamos falar da correlação entre as vacinas e o autismo. Não existe. Obrigada. Podem jogar matrecos para o bar. Agora, veja aqui uma oportunidade de negócio. Se há 2 crianças autistas na turma do filho, a mulher do Gustavo pode vender-lhes aqueles adesivos que curam o autismo. Não. Eu entrei numa descrença enorme na classe médica. Tenho médicos amigos, médicos dos bons, dos verdadeiros, mas entrei numa descrença enorme desde esta questão da pandemia. Os médicos não percebem nada de saúde. Os médicos percebem tudo sobre doenças. Quem percebe saúde é quem a tem. Eu tenho saúde, eu percebo sobre saúde. Cá está, eu tenho uma dúvida para o Dr. Gustavo. Se eu for um médico muito giro, já posso acreditar no que ele diz? Como assim? Aqueles médicos que olhas para eles e pensas, este doutor está cheio de saúde. Logo, se tem saúde é porque percebe. Eu, para ir ao médico, tenho que partir alguma coisa ou se tiver que ser operado, porque de resto não vou. Eu não tomo um fármaco, não tomo um comprimido há não sei quanto tempo. É por isso que eu posso falar sobre saúde, porque eu tenho. Claro. Eu tenho-a. Eu acho que, para ser absolutamente coerente, ele também não devia ir ao médico mesmo que partisse uma perna, não é? O Gustavo tem ossos, logo percebe de ossos.
não é? De certeza que com a força da mente, aliada a uma boa alimentação, conseguia pôr um fémur no lugar. Recentemente, não sei se viram, mas ele partilhou no seu Instagram a seguinte afirmação: o meu médico sou eu. Se for ao hospital é para pedir uma segunda opinião. Não vi, não. O médico da família. Exatamente, mas só da dele, espero eu. Claro, portanto, em princípio, neste caso da perna, seria para questionar: eu acho que está partida em 2 sítios e o doutor também? Vê, eu sou praticamente um médico, até lhe digo quais foram os 2 sítios. Foi primeiro no jardim, que foi onde eu caí, depois na sala. Quando disse 2 sítios era perónio e tíbia. Ok, eu essa não adivinhava, de facto. Bom, agora vou para casa aguentar as dores porque vi na bula do Brufen que aquilo pode causar prisão de ventre. Eu não quero esse efeito secundário. Esta ideia de sermos os nossos próprios médicos não foi muito bem acolhida, no entanto, por alguns doentes que erradamente sentem que não têm habilitações para tratar do seu processo clínico. Um deles deu-se até ao trabalho, escusado, de enviar mensagem ao Gustavo. Eu gostava de seguir, gostava daquilo que tu pensavas, mas tu estás completamente louco, usou uma expressão, alucinado. Então eu sou doente crónico desde pequeno. Como é que eu sou o meu médico? Eu não respondi porque eu não tenho paciência para responder a toda a gente. Claro, mas quero dar uma resposta aqui. O que é crónico não são os maus hábitos. O que é que ele come? Gostava de saber o que é que este gajo come, por exemplo. O que é que ele come? O que é que ele põe para dentro? O que é que ele bebe? Que vícios é que ele tem? Põe a vitamina D? Que medicação é que ele toma? Já leu a bula da medicação que toma para o seu problema crónico? O problema é crónico porque ele não muda os hábitos, caraca. Se mudar os hábitos, deixa de ser crónico. Bula. É pena o Gustavo ser, de facto, só médico da sua família e dele próprio. Eu acho que ele devia abrir consultório para receber outros pacientes de fora. Imaginem, chegava lá alguém com insuficiência renal. Qual insuficiência qualquer? Somos todos suficientes, só temos que acreditar. Tu bastas-te. Depois entra um paciente com lúpus e ele: mas qual lúpus? Quantos litros de água é que bebe por dia? Diga-me lá. Os médicos não curam os pacientes. Os médicos fazem a gestão das doenças. Não curam. Portanto, tu vais ao médico com um problema de estômago, ele prescreve-te uma coisa que te melhora o estômago, mas faz-te mal ao fígado. E depois vais ao médico porque tens um problema no fígado, melhora-te o fígado, mas faz-te mal ao cérebro. E depois vais ao médico porque estás mais ou menos do estômago e do fígado e estás com um problema na cabeça, ele manda fazer exames. Vêm os exames, tens que fazer químio. Conclusão: ir ao médico causa cancro, não é? Digam-me uma pessoa que nunca tenha ido ao médico e que tenha cancro. Não existe, é impossível, porque isso é uma invenção lá deles, não é? O Gustavo dizia e bem que o cancro surge por causa dos hábitos, nomeadamente o péssimo hábito de ir ao médico. Entretanto, e assim por acidente, acho que descobri de onde é que vem esta má vontade do Gustavo, é verdade, até com os clínicos. É daqui. E tu nasceste por parte cesariana ou natural? Eu nasci por puxada de ventosas, ok? Pronto, foi assim que nasci e tive... Chamada a ferros. A ferros, uma puxadinha, mais uma vez. E tive as minhas consequências imediatas na altura. A eletricidade. E mesmo agora as consequências ainda se fazem sentir, não é? No fundo, Gustavo ainda não perdoou ao obstetra o facto de o ter puxado assim à bruta. Vai daí em birra com toda a classe. O meu terceiro filho nasceu em casa. Casa, mano. É que eu puxei. Anda cá, puto, estamos cá. É uma grande experiência, meu. É lindo. É um ato. E não te chamaram de louco? Chamam tudo. Mas todos os dias me chamam alguma coisa. Faz parte. Não faz parte, faz parte. Exatamente. Espero que também faça só para a família dele e não receba lá outras grávidas. Bom, parece de facto uma insanidade de todo o tamanho, mas Gustavo, ao fazer de parteiro, poupou a criança aos maus tratos que são infligidos aos bebés nas maternidades. Pegam numa criança recém-nascida que vem do paraíso, pegam nela, fazem os testes todos, à bruta, à grande e à francesa. E depois injetam-lhe o vírus da hepatite B. Pumba! Não há direito. Já para não falar daqueles recém-nascidos, coitados, ainda têm mais azar, são torturados com uma luz azul, não sei se já viram. Sim. Ficam ali a receber aquela luz. Os médicos fingem que é para tratar a icterícia, mas não. São radiações eletromagnéticas que programam os bebés para acreditarem em tudo o que venha do Bill Gates. Mesmo aquele fascínio que as crianças têm por ecrãs vem daí. É uma programação cerebral feita pela Microsoft. Porque ainda por cima os comprimidos não curam. E há muitas pessoas que nos podem estar a ouvir agora que estão a tomar antidepressivos. Eu sugiro que vão ler a bula dos antidepressivos que estão a tomar e que vejam a lista infindável de efeitos adversos, muito frequentes e até podem se inteirar sobre os raros. Mas vão ler a bula que existe no antidepressivo que estão a tomar. A bula! Bem, pior que esses efeitos colaterais, só mesmo o principal efeito secundário da depressão, que eu me vou escusar a referir aqui, mas pronto, que é assim definitivo e sem retorno. Portanto, eu sugiro, como o Gustavo, que não sigam os conselhos dele no que toca à saúde mental, até porque costuma dizer-se que de médico e de louco todos temos um pouco, e nós até agora só conhecíamos a parte não médica do Gustavo. O que é depressão? A depressão é falta de paixão, mano. É falta de prazer na vida. É falta de tesão. Isso é depressão. Tu estás tão longe de ti, estás a desrespeitar-te há tanto tempo. Não manifestas as tuas vontades, não vives as tuas vontades, não respeitas aquilo que te apaixona. Perdeste, mano. Perdeste o sentido da vida. Ok, o Gustavo pode não saber ao certo o que é uma depressão, mas sabe como curá-la, que é o que interessa. Eu prometi que saiam daqui hoje com o segredo para resolver este problema e ele aqui está. Então como é que tu curas uma depressão? Adiciona paixão. Adiciona respeito pelas tuas vontades. Adiciona prazer. Ok. Adiciona prazer, caralho. Para te reencontrares outra vez.
a depressão passa. Numa panela. Parece uma receita. Sim. Adiciona paixão, Lá está. uma pitada de respeito pelas tuas vontades, uma colher de prazer, mistura tudo, envolve Sim. e depois fermente de padeiro para ficar o dobro, não é? Para crescer. E a depressão passa, não é? As pessoas perguntam-me assim: Gustavo, como é que eu controlo a minha cabeça? A minha cabeça às vezes é incontrolável. Nós todos corremos esse risco. A minha de vez em quando também está louca. Já reparámos. E acho que dizeres de vez em quando até é um eufemismo bem simpático. O que é que eu faço? 2 questões. Ponho-me a fazer flexões no chão, mano. Não é para ter um corpinho XPTO. É porque só sei que se eu me conectar com o corpo, a cabeça desliga. Portanto, já sabem, se andam abatidos, sem vontade de sair da cama, se sentem uma tristeza profunda, encham 20 flexões. Vão ver se a depressão não desaparece. E mais, este exercício não se limita a trazer alegria ao vosso coração. Deixa-vos também com grandes peitorais. Trata toda a zona, portanto, por dentro para caber mais e o por coração. fora. Exatamente. Tem mais que uma casa maior. E agora digam-me um psiquiatra que consiga isto. Não há. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com Padaria Portuguesa e Knorr, atira-te ao caldinho. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã. Das 7 às 10, na Renascença. Foi um fim de semana assim de sair o coração pela boca para muitas pessoas, nomeadamente as que são do Sporting. Tu não é? Eu não. Tu não. Também houve um derby, também houve um derby, com mas o um Boa pouco Vista. mais calmo. Pois. Sim. E ganharam, não é? Pelo menos ficaram supostamente em terceiro lugar. Por agora ainda acho que ainda podem acontecer coisas. Sim, estás a pisar gelo muito fino. Pois eu sei. Sinto o ar dela. perigo. Olha, pelo menos ficaram em terceiro lugar, diz ela lá de cima. Mas do topo. O silêncio Sinto-te a dela. bafejar. Já não sabia o que dizer. Sim. Agora, tu e eu, Inês, estivemos neste derby na capital. Uma emoção foi. E daqui a pouco vamos contar como é que foi a experiência, nomeadamente Estou um muito pormenor curiosa. que nós as duas tínhamos e que toda a gente mencionou. É verdade. Já vamos No entanto, contar. Esse tem que ser contado, mas o narrador é uma personagem que apareceu aqui de sem querer. Apareceu de sem querer. Na sexta-feira que... Como é que se chama o senhor? Arnaldo. Ok. Que o senhor fala assim, que é Benfica. Eu Arnaldo Antenas. É assim, é bem possível... É bem possível que eu a seguir fique sem voz. É aproveitar, olha. Depois de Arnaldo. Mas vai valer a pena. Então vá, temos histórias Não do cantes derby esta. já a seguir. Está bem. E tu também não, Ana, não Vou cantes nenhuma. ficar em silêncio. Senhoras e senhores. Às 3 da manhã. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. A malta curte à brava. Das 7 às 10, na Renascença. Então vocês queriam o Arnaldo Tinha a que haver contar, querem o Arnaldo a contar a aventura Quero, sim. da Inês e da Ana no Como é que estádio foi? do Benfica. Então é assim, a Inês chegou cedo, foi com o amigo, estacionou no Colombo, um espetáculo, foi ali a PL, foi antes para sentir, para tardes a arrebentar no túnel, tudo, relotes, grande ambiente, até o bispo do Benfica apareceu, todo a tirar fotos, uma maravilha. A outra, cheia da minha ufa, foi direitinha para o camarote, que nem queria andar ali a circular no meio do pessoal e nem camisola levou. Eu disse-lhe, é assim, Ana, devias levar a tua camisola a assumir o teu clube aqui. Ela nada, nem a só levou o cascola, estava com medo, não tinha razão para isso. Vai daí. Pronto, foi um jogo muito amigável, um estádio bonito. Ela própria reconheceu que o estádio é bonito. e pronto, logo aos primeiros minutos, pronto, o Benfica sofreu o golo, não é? A Ana gritou muito, levantou-se, gritou, acho que é por isso até que ainda está um pouco rouca. E depois é aquela confusão habitual, que uma pessoa de facto, é como diz o outro, é para ver jogos bem em casa, porque no estádio a pessoa não vê nada, não está a perceber nada do que é que está a acontecer. Um facto curioso é que a gente não se apercebeu. Só uma pergunta. Está-me a cansar muito o Sr. isto. Arnaldo, Diga. O Sr. Arnaldo é daqueles que levam um transistor para ouvir o relato? Não. Levei só a minha camisolinha do 6-3, que era para dar sorte. Boas memórias, João Pinto, 94. Mas não levei transistor. O que é que eu levei? Levei as minhas unhas pintadas de verde. Eu não, a Inês. É claro. O curioso é que a Ana tinha as unhas pintadas de vermelho. Verdade. E agora vai ser a Ana a contar essa história, que ela conta muito bem, ou então eu estou a ficar já que ia precisar de beber água. Está de um vermelho que vai explodir. Mas olha, bravo, adorei, gostei muito. Eu gosto muito do Sr. Arnaldo, acho que ele sempre que houver futebol devia aparecer. Sim. Então não é que as duas tirámos uma fotografia, tipo, sejamos amigas e tal, antes do jogo, e as pessoas começam a mandar mensagens a dizer, ai que lindas, cada uma leva as unhas da cor da outra. Eu tinha vermelha e Inês tinha. Pois foi, mas ligam muito a cores. Não foi de propósito. Eu primeiro não estava a perceber, as pessoas assim, as unhas. E porquê que têm as unhas? E depois é que reparei, porque de facto as minhas unhas estão verdes e a Ana tem as unhas encarnadas. Verdade. Entretanto, voltando para casa, tive uma experiência muito engraçada no metro
com umas jovens de 18 anos que posso contar já a seguir. Ok. Está bem? Vou pôr uma música e depois vou contar-vos deste grupo de 5, 6 adolescentes assim bem crescidas. Do Benfica? Todas do Sporting, Ok. todas trajadas do Sporting. As pessoas saíram assim meio esquisitas do estádio, não é? Foi um jogo que não foi carne nem foi peixe. Pois não. Foi como tu gostas. Vegetariano. Ia tudo com muita expectativa, não é? De que acontecesse alguma Sabem, coisa. faltava lá um... Foi fifi. Faltava assim um clube que conseguisse nesses momentos, na hora H, Pois não estou a ver quem é que marcar seria. gol. Não Mas estou a ver estava quem ali, devia estava ser, não. é vegetariano, tudo com carne de nabos. Saímos todos de lá assim, com aquele ar. Olha, fica decidido na semana que vem. Mas já vos conto destas raparigas no metro. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Ai, que excitação. Das 7 às 10, na Renascença. Ontem lá aconteceu o jogo do Benfica Sporting, a Inês e eu fomos, acabámos de contar, antes de ontem, exato. É que aquilo foi muito intenso, durou tem muitos dias depois de impacto. Achei o jogo muito intenso, passou muito rápido. Ti não? Sim, rápido passou, sim, mas no estádio é sempre tudo muito intenso. Qualquer coisa, penalti, é tudo muito difícil. É verdade. Então, estava eu a voltar para casa, de metro, e vejo um grupo de jovens, para aí com uns 18 anos, mais ou menos, suponho, 17, 18, vestidas do Sporting, todas a falar e a divertirem-se e a rirem e lá. E há duas que começam a olharem muito para mim e a dizerem coisas uma para a outra. E meio a rirem também e tal, e sussurravam coisas e olhavam para mim. E eu fiquei assim naquela, olhava e eu também sorria, até que eu ouço uma a dizer: eu estou-te a dizer, elas são 3. Pensei, ok, estão a falar das 3 da manhã. E eu olho e sorrio e digo, é verdade, somos 3. Só para, sei lá, era esquisito elas perceberem que eu estava a perceber e eu também, ninguém dizer. Eu digo, sim, é verdade, mas a uma distância, elas sentadas nas cadeiras do metro, eu encostada a uma das paredes, portanto estávamos a 2 metros de distância umas das outras. Eu sorri e digo, é verdade, somos 3. E ela, eu disse, não sei o quê. Disse, ouça, diz-me uma, ouça, a minha mãe ouve sempre. A minha mãe ouve sempre. Não E ter depois sido a ela minha diz, avó, já acho bom. minha mãe ouve sempre, a minha mãe fecha-se na casa de banho para ouvir. Mas para ouvir o quê? Mas porque Às 3 da manhã. Porque é censurada pela família. Eu acho que deve ser para não fazer barulho ou uma coisa assim, mas achei muita graça. Nós somos, de facto, o programa de rádio ouvido pelas suas mães. E depois diziam-me assim, vou dizer, não tem problema nenhum, vou dizer o nome das rádios. Diziam-me, é na cidade, é na Rádio Cidade. Dizia a outra, não é nada, é na Antena 1. E dizia a outra, não é na 80, não é na... E olhavam para mim, eu, na Renascença. E elas, é isso! É na Renascença. Excelente imitação. Espero que a mãe esteja a ouvir e reconheça a sua filha neste risinho. E depois disse, nunca mudem, fiquem sempre juntas. Foi? Da mãe. Muito bem. Sim, Agora é um foi isso que disse. conselho que temos que seguir, É por mais verdade. que não queiram. Da Eu juventude. gosto sempre quando acontece isso, que é a minha mãe ou o meu pai ou não sei quem, eu sempre, então e tu? Exato. Pois Não estás a ouvir porquê? Então e tu? Então e tu? Então e tu, Magana? Porquê que não Então e tu não ouves? Energia certa. Tens que ouvir. Carregadinhas de energia. Que bom. Impressionante. Rebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Estamos a 10 minutos para as 9, temos às 9h15 lá, professora. Porquê? Porque estamos a 2 semanas de uma viagem a Madrid, às 3. E hoje e na semana que vem tenho de vos ensinar coisas que eu não quero passar vergonha. Aulas de revisão. Não, Claro. mas não és tu que vais falar? Não, por todas, Sim. o tempo todo. Sim, é uma por todas, sabes? Há o 3 por todos e depois é a Ana por todas. Eu por todas? Sim. Tá E bem, todas por uma, D'Artagnan. D'Artagnan. Eu quero muito que aprendam alguma coisa, está bem? Está bem, vamos tentar. Pronto, Os básicos, lições. pelo menos. Lecciones de espanhol. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10, na Renascença. Atención, Almudena, Paloma. Ai! Não se asuste. Não se asuste usted. Olha como é que se diz que susto em espanhol. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Ay, que me ha asustado. Ya me ha asustado. El próximo fin de semana, no este, el otro, vamos a Madrid. Las 3, qué ilusión. Qué ilusión. Las queridas. Ai, que bien. Comer los ibéricos. Então tenho aqui uma série Então. de... O quê? A gente é comprometidas, vai lá passear. Ah, sim. Que não van... Ah, não era pedir. Desculpem. Bom, tenho aqui muito pouco, tenho aqui um vocabulário para começarem a preparar já a vossa viagem, Ok. coisas das quais Vale, não vale. se devem esquecer, olvidar. Assim do dia a dia, não é? Esquecer já agora es olvidar. Olvidar. Ok. Paloma y Almudena, no os olvidéis. Ok. Por favor, la primera cosa, a mala. La maleta. La maleta. La maleta. Muy bien. Muy o a bien. mochila. La mochila. Sí, Súper eu vou de- fácil. vou de maleta. Ok. ¿Y dónde vamos a coger el avión? O aeropuerto. Sí. Al
aeropuerto. Aeropuerto. Eso. Qual é a data de viagem? ¿Cuál es la 23. 23 de mayo, que es la fecha del viaje. Data e fecha. É quando fecha a viagem. Não. Fecha. Não seas tonta. Data, Perdona. fecha. Ai, Almudena. Cartão de cidadão, não se podem esquecer. Em Cartão espanhol, de cidadão. DNI. Documento Nacional de Identidade. DNI. Mas o nosso é possível que vos peçam. ¿Tiene usted el DNI? Ok. Ya saben lo que es el DNI, Dá el para logo Documento uma Nacional de amostra Identidade. de ADN. Ok. Não devem esquecer também Mas não com a língua de fora assim. o bilhete de avião. La tarjeta. La tarjeta de embarque, ok? Vocês são bem preguiçosos, desculpem lá. Desculpa que te diga. Porquê? É porque usam imensas palavras que vocês usam para várias coisas. É cartão, é bilhete. Eu tenho bilhete não dá para muita coisa em português. Não é também. isso, mas é um cartão multibanco. Quem és lá, professora? Desculpa. Não esqueçam, por favor, meias. Está bem? Meias. Calcetines. Calcetines. Para meter... Sim, meias. Sim, essa foi só para nos ensinar esta bom. palavra. Sim. T-shirts. T-shirt. Camiseta. Camiseta. Uma camiseta. A última viagem que fiz esqueci-me de roupa interior. Como é que se diz cuecas? Bragas. Bragas. Que no se te olviden las bragas, Paloma. Si no, te tenemos que dejar las nuestras. Mas depois ficamos nós sem. Claro. Era um problema. Desculpa interromper. Se tivesses que usar as cuecas de uma de nós, escolhias as da Joana ou as minhas? Sim, sem saber. As tuas. E tu, Joana? Mas o que é que isso diz só sobre mim ou sobre as minhas cuecas? Não sei, mas parece Eu escolhi vão estar mais lavadas. Que lata! Eu ia achar que era só uma questão de gosto. E de forma, exato. De forma. Eu escolhi as tuas. Toda a gente quer as tuas cuecas, Inês. Todos queremos tus bragas, Inês. Queremos tus bragas. Braguitas. Não se esqueçam de levar calças, está bem? Para andar com as pernas de fora. Pantalones. Pantalones, muito bem. Então, para a semana vamos ter vocabulário de restauração. É importante. Eu sei que vocês querem muito ir a restaurantes. Vamos aprender a palavra de algumas comidas, está bem? Agora, o que é que eu trouxe aqui? Trouxe um bocadinho da analógica. Tenho uma música de anúncios. Encontrei um anúncio dos anos 30, 1930, à zona da Costa do Sol do Estoril, feito em revistas espanholas, e eu adorava que vocês lessem, até para perceber como é que está a vossa fonética espanhola. Muito bem. Pode ser? Isto era a altura que os reis de Espanha gostavam muito de vir para cá, não é? Sim. Apanhar sol ao Estoril. Era uma estância balnear. Então Vamos vá. lá? Para tudo, atenção, é essa maneira de dizer as palavras em espanhol e vamos começar. Estoril. Estoril. espanhol, Como é que eles dizem? Estoril. Estoril. Costa del Sol. El sol, flores, un cielo siempre azul. Cielo. El clima más ideal de Europa. Playa de arena magnífica. Centro de excursiones. Baños de mar, golf, tenis, tiro de pichón. ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? Natación, carreras de caballos, cinematógrafos, tren de lujo, sudespresso, con... ¿Ya? Con chiches. ¿Chuches? ¿Chuches, cama? Con ¿Chiches? Coches, cama. Todas las carreteras que conducen a Estoril son excelentes. Casino Internacional. Tenho um talento por línguas que é a todos os títulos impressionantes. Abierto todo el año con el parque más hermoso del mundo. Muy bien. Stora. Já vou explicar. Stora. Já vou Stora. explicar. Que es tiro de pichón? Já sabia e é uma coisa horrível. Pichón é um pombo. Ah, tiro aos pombos. É tiro aos pombos. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia. É impressionante. Rebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. De receber com os braços abertos e muita alegria Henrique Raposo. Olá, Henrique, bom dia. Bom dia, Henrique. Em mais um Contado Ninguém Acredita. Estamos a entrar na fase final da campanha eleitoral e tem surgido e tem sido bastante veiculada, sobretudo por partidos como o Chega, uma narrativa de que a democracia em Portugal é um absoluto fracasso. Nada muda, nada melhora. Talvez não seja bem assim. Não, e é preciso dizer com muita força que a narrativa de que o Portugal democrático foi um fracasso é uma mentira. Aliás, a história do Portugal democrático é uma história de sucesso. E vamos a factos, se não te importas. Vamos a eles. A riqueza. Nós, neste momento, temos 82% da riqueza europeia. Em 74 era 58%. E lá, podes alargar a história, todo o último século português é uma história de sucesso, porque em 1930 tinhas 20% de riqueza europeia. Agora para o Gustavo Santos, em 74 morriam, a nossa mortalidade infantil era brutal, morriam 35 bebés por 1000. Hoje é 2 bebés por 1000.
E porquê? Em 74, só 60% dos partos era feito em ambiente hospitalar. O resto nascia em casa. Exato. Eu nasci em casa. Em 1979, eu nasci em casa, num bairro clandestino, sem esgotos, sem água, com os riscos inerentes que isso tinha para mim e para a minha mãe. Mas deixa-me fazer uma pergunta. Não era expectável ainda assim que, nesta altura, 50 anos depois, os portugueses tivessem o mesmo poder de compra, por exemplo, de países como França, Alemanha? Não, porque nós temos que ver, temos que ser honestos historicamente, o ponto de partida onde nós estávamos a sair do terceiro mundo em 74. Exato. Em 1974, 70% das pessoas não tinha água em casa. Não tinha esgotos. Havia casos de cólera nos bairros de lata à volta de Lisboa. Cólera. Exato. Em 78 tínhamos 80 mil universitários. Agora tens 450 mil. Como é que alguém... É preciso ter uma enorme ignorância histórica. É preciso ter uma enorme falta de respeito pelas pessoas que foram realmente pobres neste país. Na minha geração, não é dos meus pais, é da minha geração, para andar agora a dizer que Portugal é uma história de fracasso. Mas respondendo à tua pergunta, claro que há uma certa estagnação. Nós estamos estagnados no 80% da riqueza europeia há 30 anos. Em 95 tinhas os mesmos 82% da riqueza europeia. Mas há uma resposta para isso, que é o euro. Tu entraste numa moeda fortíssima, entraste na mesa dos adultos. E há indicadores muito positivos que estamos a crescer de novo. Vamos a eles outra vez. Tu estás a exportar brutalidades. Estás a chegar aos 50% do PIB em exportação. E estás a exportar coisas... As pessoas não estão a comprar o Made in Portugal porque é barato, mas porque é bom. E mais, tens a educação também. A educação nem sequer tem comparação. E tu, neste momento, o Economist diz que nós somos o 7º país do mundo de atração de quadros de alto gabarito. Portanto, nós estamos a crescer e parem com a conversa da shoulder, porque é mentira. Ok, obrigada. Beijinhos. Adeus, beijinhos. Até sexta-feira. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Esta é a vossa passarela. Façam o favor de serem felizes. Vamos, cá onde? Quantos? Vamos embora. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10 na Renascença. Carnida é que é. Sabem como é que é? Agora para as marchas, minha amiga. Agora ninguém é cala. Carnida é que é. Temos que explicar a quem de repente está a ouvir e não está a perceber. É que tu vais ser madrinha da marcha do meu bairro, finalmente. Sabem que foi uma coisa que eu durante muito tempo atirei para o ar assim meio no gozo. Dizia assim, mais um ano que não fui convidada para a madrinha da marcha de Carnide. Agora, pumba, convidaram-me. Quantos stands de automóveis há nessa localidade, chamados Carnide? Não, mas stands de bom naco na pedra, minha amiga. Pois. É mil. Se ela não gosta tanto. Olha, e quem tinham sido as madrinhas anteriores? Por acaso, perguntas muito bem. Vai não ver, sei se era o melhor. Para ver como é, qual é os sapatos que eu tenho que... Não, e quantas pessoas foram antes de ti e que género de pessoa para chegar quem aqui, eles deram prioridade, para ver se é do plano Z. Isso é muito possível. Está aqui Margarida Antunes e Nuno Nolasco, em 2024. Margarida Antunes, sei bem, uma atriz que também é ali ligada ao Teatro de Carnide. Sabem que é a única marcha que também tem na sua gênese um teatro. Ok. Que é o famoso Teatro de Carnide. Minha amiga, eu de Carnide não me apanham. Tudo. Cresci nascida e crescida. E como é que é? Estás em ensaio? Tens muitos ensaios? Há ensaios todos os dias, não vou todos os dias. Sim, imagina. Aquilo é uma coisa mesmo impressionante. Aqueles marchantes, eu admiro-lhes muita dedicação. Ok. Mas agora temos que nos concentrar para o derby que vai acontecer agora. Pois vai. Começa o dia com a energia certa. Bom dia, queridas 3 da manhã. Experiência! Às 3 da manhã, das 7 às 10 na Renascença. Vamos jogar ao Mentirosa. 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 Convém explicar que jogo é este, Inês, por favor, explica. É assim, já estou a ser agredida, eu sinto que há aqui preferidos. Então, este jogo é basicamente um jogo de basófia. O que é que vai acontecer aqui? Joana Marques vai dizer uma categoria e nós vamos ter que fazer apostar quantos itens dessa categoria que achamos que vamos conseguir dizer. Vamos embora! E começamos assim numa espécie de leilão, tipo, eu consigo 10, e a Ana diz, eu consigo 11, eu consigo 12. Até que a Joana diz, não, és mentirosa, e temos que provar que conseguimos fazê-lo. Vamos a isso, estou muito ansiosa por ver jogar a primeira categoria. Tens uma caneta para ir apontando se conseguimos ou não? Toma.
Foi bom não me ter atirado para o olho, como uma vez fez com outra colega. Não, eu sou outra pessoa. Ainda Diga. bem. Então, vocês foram ao derby este fim de semana e ainda com base nisso eu quero ouvir as vossas apostas para quantos jogadores conseguem dizer da equipa oposta, portanto não da vossa. A Ana, sendo do Sporting, terá que dizer jogadores do Benfica. Epá. A Inês, sendo do Benfica, terá que tentar dizer jogadores do Sporting. Tu sabes mais porque tens filhos do Sporting. mesmo Eu não assim. tenho filho do Benfica. Vamos lá. Então, não, vá. Às tantas inventam, eu tentam digo um vilão 5. e pode ser que haja. 5. 6. 7. 8. Eu nunca na vida. 8,5. 8,5 não vale. 8,45. 9. 9 dá. Portanto, vamos ter Inês Lopes Gonçalves a dizer 9 jogadores do Sporting Clube de Portugal a partir de agora. Tenho aqui o plantel à minha frente. Gyökeres, Ullmann, Pote, Sant Just. Boa. Boa. Trincão, Franco Israel. Boa. Faltam 3. Do Sporting. Jenny Catamo. Mas é que eu estou a adorar ouvir o nome dos jogadores aqui. O puto que chora, o que marcou o que chora. É Tem o nome Nuno. de jogador? É Nuno. Não. Poça. É Quaresma. É isso. Repara, tem nome de jogador. Mas olha, teve como muito, se não fosse. 1000 vezes melhor do que eu faria com o Benfica. 6, 7. Eu também, se calhar. Que eu não 7. quero saber de que. Diga-me lá assim 7. mais, que eu estava aqui a falhar. Tu disseste Ai, Pote. estou nervosa. Sim. Arder. Arder, claro. Aquele Mas isso era mais difícil, asiático, percebes? Morita. Arder. Era Arder. Morita. Sim. Kenda. Claro. Pois é, o Kenda. O guarda-redes, Rui Silva. Rui Silva. O Maxi Araújo. Ok. Mas sim, o Quaresma tinha-te ajudado e depois só te faltava um. Podia Pois ser é. qualquer um destes. Pois é. Ok. Não ia lá. Então vamos lá. Não ia. Segunda categoria. Vamos à segunda categoria. Esta acredito que vai ser um bocadinho mais fácil. Quero apostas upa lá para cima. Quero profissões com farda. Profissões com farda, vá, umas 7. 8. 10. Logo assim. 12. 13. Então vá, 13. 13. Se é 13 que imenso. querem, vamos lá. Então vamos lá. Enfermeiro, recepcionista de hotel. Tem? Recepcionista de um. Não entres nessa. Vá, Espera aí. outra. Então vá, polícia. Sim. Bombeiros. Ninguém está a dizer nada. Dançarina do Casino do Estoril. É uma farda. Não tem, Sim, não tem claro que farda. Não tem farda. Carteiro. Mecânico. Sim. Toureiro. Sim. Dançarina de sevilhanas. Ok. Palhaço. Palhaço tem farda. Ainda considerei o palhaço, mas mesmo com palhaço. Palhaço foram tem 9. farda. Sim, sim. Palhaço! Um palhaço tem farda. Mesmo considerando que é palhaço bem é uma uma farda. farda, mas Claro que ok. é. Mesmo assim são 9. Tá tu bem. estás 13, tu entusiasmas-te Mas sempre não nestas parei apostas. de dizer até ao fim. Perderam as duas, o que prova o quê? Que nenhuma das duas é mentirosa. Não, somos as duas. São muito verdadeiras. Ficou empatado outra vez. Mentira. Isto é muito difícil, este jogo. Pois é. Às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10. Na Renascença. Já a seguir, Teresa Oliveira e Zé Coimbra. Beijinhos, até amanhã. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença.